Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa live, tá bom? Eu vou passar agora a vez para que a Cristiane Mancera, a diretora e mantenedora do colégio, ela fale um pouquinho com vocês e eu volto daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, Cris. Muito boa noite. É um prazer aí receber e principalmente ver nossos alunos aí. Além de conversar sobre o tema, para entender sobre o bilíngue, eu gostaria de começar falando um pouquinho que não é só um programa bilíngue. Foi um sonho de muitos anos lá, desde a educação infantil, lutando, estudando. Minha sócia, Cristina, me apoiou. Então, parceria com o Systemic aí, junto com o Rony, toda a equipe maravilhosa. E após esse sonho, a gente resolveu abrir uma sala especial para o bilíngue. E hoje eu me deparei até por onde começou esse sonho, essa sementinha aqui, ó. Primeira reunião que eu e o Rony fizemos com os pais, isso há 4 anos atrás. E demos essa sementinha para cada família e pedimos para que acreditasse no nosso programa. E desde então, temos muitos alunos, a gente tem aí 96% de rematrícula, com aposta lá para frente do nosso primeiro exame da Cambridge. E, em meio a isso tudo, esse ano aconteceu essa pandemia, tivemos que nos adaptar rapidamente. Não foi fácil no início, né, para nenhum, mas com essa nossa equipe aí do Pollux e do Pollux Bilingual School, isso se tornou possível, e principalmente com o apoio dos familiares. Então, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a toda a equipe, a todo o colégio, por apostarem nesse sonho. Nesse meio tempo, adquirimos mais um espaço, que é a Casa Maker, que é onde nossos alunos podem vivenciar esse sistema aqui maravilhoso, com o apoio aí do Systemic. Então, a gente sempre diversifica os espaços, utilizando o Unique, o colégio, e agora a Casa Maker, que em breve vocês poderão ver todas as surpresas que estamos preparando. Então, é com muito orgulho que hoje a gente está abrindo essa nossa primeira live, que a primeira de muitas, e também queremos ouvi-los. A gente vai ter aí, o Pedro vai explicar, então, à medida do possível, responderemos todas as perguntas, os nossos professores estão presentes também, e gostaria de agradecer imensamente. Eu acho que essa parceria, essas resoluções rápidas, de questões e acreditar no nosso sonho, acreditar que é possível, é o que torna isso, que nos torna muito felizes. Então, eu gostaria de passar para o Pedro. Espero que essa sementinha, tenho certeza que vai continuar aí a crescer, e que os nossos alunos, na próxima live, eles mesmos, convidaremos alguns para dar o depoimento. Então, eu também gostaria de enfatizar que eu fui pioneira aqui dentro do colégio, as primeiras turmas foram minhas. Então, hoje eu vendo aí os meus alunos, igual a Letícia Juarez, são vários alunos que estão ainda nesse programa, e o meu orgulho de ver todas as horas semanais que eu passei com eles, o inglês que eles estão agora me emociona demais. Então, essa vai ser minha primeira pedida aí para esses alunos darem esse depoimento no próxima live, tá bom? Eu agradeço demais a presença e eu passo para o Pedro. Cada um de nós teremos uma pequena fala, porque depois a gente vai abrir um tempinho para as perguntas de vocês, tá bom? Boa noite aí para todos. Pedro, nosso coordenador aí, que também já teve a irmã como coordenadora à frente, né? Então, quando ele entrou, ele já conhecia do nosso programa, mesmo antes de trabalhar nele. Tá bom? Vamos lá, Pedro. É verdade, Cris. Antes mesmo de entrar, de pertencer a essa equipe, ao Pollux, eu já conhecia bastante a minha irmã, Ana Luísa. Um grande beijo. Falava bastante sobre o colégio, sobre como ela adorava o ambiente, sobre como ela gostava de tudo isso, como ela acreditava em tudo isso. Então, quando eu entrei, eu já me senti muito parte do colégio no primeiro dia. Parecia que eu estava entrando em um território que eu já conhecia bastante.
Então, como a Cristiane disse, começamos o programa em 2016, já estamos indo aí para o nosso 4º ano de um programa que tem dado muito sucesso. Em 2018, estávamos com 51 alunos no nosso programa, estamos em 2020 chegamos antes, claro, dessa pandemia, a quase 90 alunos, então nós estamos cientes de que estamos no caminho certo, temos certeza de que estamos no caminho certo, temos certeza de que estamos fazendo um trabalho muito bem feito, um trabalho muito responsável também com que nós acreditamos em educação bilíngue, não fazemos por qualquer motivo, a não ser por acreditar nisso. E o primeiro passo para que dê certo é acreditar, é confiar no nosso trabalho, confiar no nosso potencial, confiar no que o Systemic também nos traz, essa parceria que nos traz ganhos desde o começo, certo? Então, temos, desde o começo, nossos índices de rematrícula são excelentes, então a gente chega a atingir aí 95% de rematrícula, e isso não é só um trabalho nosso, isso é uma parceria com as famílias, com os pais, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no que nós estamos fazendo, que acreditam que a educação, ela é uma ferramenta muito importante, que acreditam que o bilinguismo, ele é cada vez mais necessário, né? Algumas pesquisas indicam que até 2030, o bilinguismo, o falar um outro idioma, falar o inglês, ele vai ter o mesmo peso até maior do que muitas vezes um curso universitário, tá? Então, agradecemos bastante a confiança de todos que estão conosco, muitos estão conosco desde o começo, alguns começaram agora. Tivemos um aluno que começou, inclusive, ontem foi sua primeira aula, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, uma família que quis acreditar também no que a gente propõe e, novamente, dizer que estamos cada vez mais comprometidos com o ensino do idioma através do bilinguismo, tá? Que o Rony, gerente de desenvolvimento do sistema, que ele vai explicar para vocês melhor a diferença do que é uma educação bilíngue, o que é uma educação tradicional de inglês. Então, já aproveitando esse gancho, vou passar para o Rony para que ele dê seguimento. Rony, se você quiser. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui. Eu tive o prazer de acompanhar desde o começo desse sonho da Cris. Nos conhecemos antes mesmo disso. Tive a chance de estudar com a Cris, fazendo uma especialização em educação bilíngue. Foi lá que tudo começou, o nosso contato, e já desde o princípio a gente pôde ver nela esse brilho e essa vontade de fazer realmente esse sonho acontecer. E nesses 4 anos, eu tive a oportunidade de acompanhar todo o crescimento do projeto, né? A entrada do Pedro, os professores que se juntaram ao programa, que foi muito bacana, e a gente ficou muito feliz com essa oportunidade de poder hoje estar aqui conversando com vocês e dividir um pouco desse sucesso. Mas eu queria falar um pouco com vocês exatamente sobre essa questão da educação bilíngue, né? Como isso é o grande diferencial da educação bilíngue para o ensino regular de inglês. Eu acho que isso é uma questão que vale a pena a gente pontuar, né? Na realidade, existem vários mitos que a gente poderia aqui ficar falando durante um bom tempo sobre essas questões, né? Os grandes mitos que envolvem a educação bilíngue. Mas a gente não vai se prender a isso hoje, não, né? Acho que alguns dos grandes mitos que a gente tem, os mais comuns, é achar que educação bilíngue é simplesmente eu aumentar a carga horária de inglês dentro da minha escola, ou eu pegar um livro de uma editora internacional, ou um livro de uma editora, um livro que é usado num outro país, ou que 100% da escola vai começar a falar inglês, que se eu levar simplesmente um texto de ciências, de matemática, de história para a aula, a educação bilíngue vai acontecer. Então, na verdade, esses são alguns dos grandes mitos que acontecem. São partes do processo, mas existe muito ruído aí nessa conversa. Quando a gente fala de aumentar a carga horária, a gente diz que por si só o aumento da carga horária ele não é suficiente.
eu tenho que começar a enxergar a língua de uma outra forma. Eu enxergo que a língua não é, o meu objetivo principal da aula, né? Então, eu não tenho como o grande objetivo ensinar ou dar aulas de inglês para esses alunos. Eu vou dar aulas em inglês para esses alunos. Eu vou enxergar que a língua, ela é um meio de instrução. Então, eu posso ter uma carga horária, eu devo ter uma carga horária maior, mas eu não posso ter aquele programa famoso que segue aquela hierarquia linguística que a gente está acostumado. E quem estudou inglês sabe do que eu estou falando, né? Que aprende a estudar verbo to be, depois vai para o do, para o does, para o presente, passado, futuro, enfim. A educação bilíngue não é o estudo da língua, mas é o estudo por meio da língua. É quando a gente enxerga a língua como esse grande meio de instrução e, por meio dela, a gente tem contato com outros componentes curriculares. Então, a gente acaba estudando matemática, história, ciências, geografia, artes, ou até mesmo educação física, com aulas mais práticas, em inglês. E aí a gente entende que eu não vejo mais o inglês nem como uma segunda língua, nem como uma língua estrangeira. O inglês, ele é uma língua adicional, uma língua de instrução. E se eu pensar na grande definição de educação bilíngue, ela fala que a educação bilíngue é aquela instrução que acontece na escola em pelo menos 2 línguas. Então, se isso acontece na escola, eu entendo que eu não abro mão do trabalho que é feito em português. Então, aquele mito de que 100% das aulas acontecem em inglês já cai, né? Então, eu continuo tendo aulas em português e eu tenho um trabalho adicional nessa nova língua de instrução que é inglês. E aí sim, nos momentos em que as aulas acontecem em inglês, este é o idioma que se fala dentro de sala de aula. Os professores falando o tempo todo no idioma, encorajando, incentivando os alunos através de várias técnicas, que depois os professores podem falar um pouco sobre elas, encorajando os alunos para o uso da língua. E o uso do material, na verdade, é simplesmente um complemento desse trabalho, né? A grande riqueza da aula é aquilo que acontece na prática, no dia a dia, são as vivências, é esse tempo de exposição à língua, e o material ele vem simplesmente para fazer uma documentação final desse trabalho que é feito. Então, se eu simplesmente pego um material que é usado numa escola internacional, numa escola fora do Brasil, a primeira coisa que eu penso ele não conversa com a realidade da minha escola, né? Ele não conversa com a proposta pedagógica da escola, com a grade curricular, e essa é muito importante. Repetindo, é a instrução que acontece em 2 línguas, então a escola faz esse trabalho nessa língua oficial, que seria a língua portuguesa, e adiciona um trabalho na língua inglesa, né? Essa nova língua de instrução que a gente vê acontecendo em sala de aula. Então, esse é um trabalho que a gente procura levar para o sistema que o Pollux também tem feito a aplicação dos conceitos de educação bilíngue. Para dar um exemplo de uma aula de segundo ano, por exemplo, se o nosso Bilingual 2, a integração, vocês vão ver que é sempre muito importante. Então, nós temos uma aula do Bilingual 2, que seria o segundo ano, que fala de ciências, né? Fala das classes dos animais, por exemplo. E nessa mesma aula a gente consegue integrar com matemática e linguagem. Então, nessa aula a gente fala sobre classes dos animais, adição, subtração, there is, there are. Então, a gente vê a integração acontecendo de uma forma mais natural. Os alunos levam para a aula em inglês um conhecimento prévio que eles já têm sobre aquele assunto, então eles já sabem as classes dos animais, eles já falaram sobre adição, subtração, então a gente leva esse conhecimento prévio que o aluno já tem sobre esse assunto para esse momento que acontece em inglês e aproveita para desenvolver língua com esse aluno. Então é uma retomada de conteúdo, de língua, a gente traz atividades que promovam o desenvolvimento cognitivo desse aluno, atividades que promovam a cultura dentro de sala de aula e numa visão muito mais ampla de cultura, não simplesmente curiosidades sobre os países ou datas comemorativas. A gente fala exatamente do meio em que a gente vive, como é que esse meio afeta ou atinge o meu dia a dia, o dia a dia do próximo, como é que esse conceito mais amplo de cultura é estudado em sala de aula.
Bom, e aí a gente vai entendendo que o inglês ele vai muito além do que do verbo to be, como a gente está acostumado tanto, né, com esses cursos mais tradicionais, que sim, que tiveram o seu espaço, tiveram o seu lugar. Hoje, os grandes falantes de inglês no Brasil, eles são frutos de escolas de idiomas, então a gente tem que falar que é um trabalho que funciona, mas hoje nós temos uma nova concepção de educação, de contato com a língua, e a educação bilíngue vem nos mostrando esse caminho. Que aí eu penso, na verdade, em que tipo de sujeito eu quero formar. Né? Eu não quero formar simplesmente um sujeito que fala inglês, um aluno falante de inglês. Eu penso num sujeito, num ser integral, que tem diversas habilidades. Uma dessas habilidades é falar inglês, é se comunicar numa outra língua, mas aí eu trago também o desenvolvimento de outras habilidades e competências para dentro da minha aula. Então, eu trago conteúdo, eu trago língua, eu trago cultura, eu trago desenvolvimento cognitivo, mas eu trago o desenvolvimento desse aluno em uma série de outras habilidades e competências que vão além de falar a língua. Eu falo de um desenvolvimento de um pensamento crítico, de criatividade, de memória, de foco, de concentração. Eu falo muito mais de funções executivas, funções cognitivas que são desenvolvidas e aprimoradas com o desenvolvimento desse cérebro bilíngue. Então, é uma série de outras questões que vão além do domínio da língua. Então, a gente, em grosso modo, a gente sai daquele modelo tradicional de ensinar a língua para ensinar por meio da língua. Então, é uma via que eu sempre digo, de mão dupla. Eu ensino inglês por meio de conteúdos de outros componentes curriculares e eu ensino os componentes curriculares por meio dessa língua adicional que é o inglês. É uma parceria que sempre vai acontecer com os professores regentes e os professores especialistas e os professores de inglês responsáveis por essa instrução na língua adicional. Então, é um trabalho muito integrado, muito casado, que faz com que o resultado apareça. Os resultados começaram a aparecer muito rapidamente, já no primeiro semestre de implantação desse programa, 4 anos atrás, e hoje a gente vê o fruto desse trabalho ainda dando resultados incríveis, com alunos que, de fato, se comunicam nas duas línguas sem nenhuma preocupação. E agora, para que isso também aconteça de a forma mais natural possível em sala de aula, o professor tem um papel fundamental. Né? O professor ele tem que estar muito bem preparado, muito bem formado e acompanhado para que isso aconteça. Né? Então, ele precisa entender de educação bilíngue, ele precisa colocar toda essa teoria em prática, ele precisa estar em constante formação, e isso o sistema que acredita demais, que esse professor precisa ser acompanhado, precisa ser passado por capacitações e formações continuadas, e esse é um dos nossos grandes pilares, né? Fazer esse acompanhamento semanal dessa equipe, no momento que a gente tinha, no momento presencial, e agora nesse momento de ensino remoto também acontecendo. Então, nós temos um coordenador pedagógico que trabalha em parceria com o Pedro, que é o coordenador do colégio. Então, os dois, junto com a equipe de professores e também com a direção, fazem todo o planejamento, a preparação dessas aulas, a integração de conteúdo, o que vai ser estudado, dá um feedback constante para esses professores. Então, a presença de um profissional nosso semanalmente na escola dá essa maior tranquilidade para os professores no dia a dia, no desempenho das suas aulas. E com isso, eu vou chamar agora o Océlio, que é o nosso coordenador pedagógico, que está presente semanalmente, agora não presente fisicamente, mas virtualmente também, com os professores, com a direção, com a coordenação e com os alunos. E o Océlio vai falar um pouquinho desse trabalho, o que o que ele faz nessa semana, nessas visitas que ele tem pela escola. Océlio, eu vou deixar com você agora. Perfeito, pessoal. Boa noite. Agradeço aqui imensamente a oportunidade de poder me apresentar aos pais que estão assistindo, amigos da escola, amigos nossos, e até os alunos que estão assistindo também, que, como o Rony falou, semanalmente eu estou na escola, eu entro e saio lá da sala de aula, agora de forma virtual. Muitas vezes os alunos olham para mim e perguntam o que está acontecendo.
e eu entro mudo, saio calado, mas essa é a intenção e eu vou explicar o porquê, sempre da forma mais discreta possível, para não deixar ninguém desconfortável, tanto professor quanto alunos. Obrigado pelas palavras, Rony, acho que você explicou de forma brilhante. Vou apenas complementar aqui com o meu trabalho, que é como coordenador pedagógico pela parte da Systemic. Então, de forma muito prática, eu faço essa parceria, juntamente com o Pedro, com a direção da escola, faço essa parceria, essa ponte entre Systemic e Colégio Pollux. O meu trabalho começa antes de todo o início do programa, de todo o início do ano letivo, com o treinamento. Então, eu sou um dos responsáveis pelo treinamento aí dos profissionais, dos professores, os coordenadores e os diretores também são convidados a esse treinamento, que dura pelo menos 40 horas. Então, é uma semana inteira, são 5 dias, manhã e tarde, aí os professores lembram muito bem desse treinamento, afinal de contas, a gente fez um recentemente agora. Então, um treinamento de 40 horas, onde a gente coloca aí, a gente troca muitas ideias e abre muitas discussões, e não só na parte teórica, mas na parte prática também. Então, os professores já estão acostumados a, nesse tipo de treinamento, pela Systemic em parceria com a escola, eles demonstrarem o que eles fariam em cada situação, com cada aluno. A gente tem a oportunidade de estudar a abordagem que a gente faz pela educação bilíngue na Systemic, e os professores mostram isso na prática. Então, começa o meu trabalho com esse treinamento de 40 horas semanais. E como o Rony falou, as observações de aula. Então, no Colégio Pollux, toda semana eu estou no colégio, e agora toda semana eu estou nas lives do colégio, seja da professora Marília, da Jaqueline, do professor Rafael, do Pedro. Então, com certeza, se tem algum aluno assistindo, já deve ter visto algum logo da Systemic lá na aula ao vivo pelo Zoom. Então, quando vocês verem isso, provavelmente é eu que estou ali observando de forma mais discreta possível, para não deixar ninguém desconfortável. Meu intuito ao fazer isso é para garantir que tudo que o Rony acabou de falar e o Pedro também esteja sendo aplicado da forma mais correta e da forma que é mais importante, que é a forma mais positiva possível. Nós da Systemic e do Colégio Pollux, por isso casamos muito essa metodologia, essa abordagem, né, entre ambos, que isso deve ser feito da forma mais positiva possível, sem coação, sem coagir nenhum aluno, sem constranger ninguém e com as técnicas mais apropriadas. Isso é muito importante. Então, pode ter certeza que aqueles que estão assistindo aqui a nossa live, os filhos de vocês estão em boas mãos. Então, eu estou lá para garantir que os professores lá estão colocando em prática tudo que a gente aprende, discute semanalmente e o que a gente viu no treinamento de forma teórica e forma prática. Claro que de forma mais positiva e da forma mais eficaz também. Afinal de contas, um pai que investe lá, faz um investimento de colocar o seu filho no programa bilíngue e quer ver, né, os frutos acontecendo. Então, a gente muitas vezes até faz reuniões para falar com os pais como deve ser essa abordagem, como acompanhar o progresso dos seus filhos de forma mais natural e positiva possível, de forma a não constranger a criança e acabar gerando ali um trauma, né, que era muito comum em gerações anteriores, a gente tenta trabalhar para que isso possa ser evitado. Meu trabalho também consiste nessa assessoria aí, como coordenador pedagógico da Systemic no Colégio Pollux, em planejar com os professores, seja planejar junto com eles ou acompanhar esses planejamentos e me certificar que isso está sendo feito da forma mais correta, positiva e eficaz possível. Então, tudo o que acontece dentro da sala de aula foi planejado. Tem uma razão, tem um propósito e foi visto, pelo menos por mim e ou o Pedro também, e algumas vezes até a diretora Cristiane, ela acompanha alguns planejamentos e para ter certeza que tudo que está acontecendo na sala de aula, com as crianças, com os alunos, todo mundo está consciente, todo mundo está ciente do que está acontecendo. Após assistir essas aulas, o meu trabalho não termina apenas na observação. Logo após observar, eu faço uma reunião com o professor. E essas reuniões são semanais. Essas observações são semanais. As reuniões com professores, para dar essa devolutiva, para dar esse feedback, elas são semanais também. Da forma mais breve e mais rápida possível, né? Logo depois que a observação acontece. Quem é ou já foi professor sabe que muitas vezes, por mais que a gente se esforce em fazer o nosso melhor dentro da sala de aula, nada melhor do que alguém de fora poder estar observando e dizer alguma coisa que a gente que está lá dando aula não está observando. Então, o meu trabalho é esse. Quando eu observo a aula,
Eu vejo linguagem corporal, expressões faciais, a abordagem, as técnicas que estão sendo utilizadas, a forma como o professor lida com os alunos, a forma como ele elogia os alunos, se é uma abordagem, um elogio detalhado, se está chamando a criança pelo nome. Então, é tudo da melhor forma possível para extrair essa produção de forma natural, como o Rony estava falando, desses alunos. Todas as turmas dos professores eu observo pelo menos uma vez ao mês. Todo mês, pelo menos, a turma de cada aluno é observada pelo menos uma vez. Algumas turmas, outras mais vezes do que algumas outras, dependendo da necessidade. Isso para demonstrar a importância que nós damos a esses alunos, a essas crianças, a esses adolescentes. Uma vez que nós temos faixas etárias diferentes, turmas com necessidades diferentes, e até mesmo dentro de uma mesma turma, onde os alunos têm a mesma faixa etária, esses alunos têm necessidades diferentes. Então, é muito importante que essa observação seja constante, para que eu, e juntamente com o professor e o coordenador Pedro, a gente possa garantir que essas necessidades estão sendo atendidas. Tem um aluno que tem uma personalidade diferente, a personalidade X, e outro tem Y, então a gente trabalha focado na necessidade de cada um. É por isso mesmo que a gente, por exemplo, não faz provas, né? No programa bilíngue, não tem prova. A gente não está... O foco principal não é apresentar um conteúdo e preparar esse aluno para aprender esse conteúdo específico, para fazer uma prova específica. Esse não é o foco. O foco é que ele adquira essa linguagem, no caso o inglês, da forma mais positiva e natural possível, e saia lá da escola, dentro do programa, falando inglês, falando português e inglês da forma mais natural possível e sem muito esforço. Então é isso. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Não sei nem se eu falei meu nome no começo. Meu nome é Océlio, falo mais uma vez. E agradeço... e aproveito a oportunidade para agora passar para o Pedro. O Pedro também vai mostrar alguns dados, falar algumas coisas importantes aí para vocês, pais e alunos, e aqueles que estão nos assistindo. Boa noite. Pedro, com você. Boa noite novamente. Muito obrigado, Rony, muito obrigado, Célio, pelas palavras. Essa parceria, sem dúvidas, tem rendido grandes frutos, tem rendido... Eu acho que, mais do que nós falarmos, são as ações dos nossos alunos, dos familiares dos nossos alunos. E eu vou mostrar daqui a pouquinho trechos curtos, certo? De alguns vídeos, vou mostrar algumas fotos de alguns alunos. Nós temos uma série de vídeos e fotos de antes da pandemia, quais eu iria mostrar para todo mundo, certo? Porém, era o cenário ideal, era o mundo perfeito, entre aspas. E eu acho que essa live ela serve para que a gente seja muito franco, muito honesto, muito sincero com todos. Então, nada melhor do que a gente mostrar a realidade atual, do que a gente mostrar o que nós estamos fazendo atualmente. Porque é uma grande pergunta que as pessoas me fazem como coordenador pedagógico bilíngue, como professor do programa bilíngue também, professor de inglês do colégio. As pessoas me perguntam bastante, os familiares me perguntam bastante, quais ações o Colégio Pollux, dentro do programa bilíngue, tem tomado para que a gente faça com que tudo ocorra, para que a gente faça com que tudo aconteça. E uma das primeiras coisas que eu sempre falo primeiro de tudo, a gente continua acreditando que mesmo à distância, a gente consegue levar conhecimento, a gente consegue levar os alunos a buscarem respostas, certo? A gente trabalha com aquisição da língua, conforme mencionado também anteriormente, ou seja, os alunos eles aprendem de maneira natural, como nós aprendemos a nossa língua materna, no nosso caso o português. Então a gente continua buscando essa naturalidade, certo? Esse approach de forma muito, muito, muito contextualizada, tá bom? Então por isso que eu resolvi passar trechos de alguns vídeos. Não dá para passar todos, eu gostaria de ficar horas mostrando vídeos para vocês, temos algumas coisas incríveis, ver a evolução dos nossos alunos, mas antes eu queria dar só um depoimento falando um pouco sobre, como o Rony disse, né, de garantir quem vai ser fluente, quem não vai. Isso realmente é algo que não cabe, não está dentro do nosso poder, vamos chamar assim. Mas um grande exemplo, eu tenho um aluno como professor agora, falando como professor do Bilingual 5, então os alunos que estão no 6º ano, hoje do Colégio Pollux. Eu tenho um aluno que entrou esse ano conosco, começou a participar das aulas bilíngues esse ano, e ele tinha uma certa dificuldade em inglês, né? Assim como alguns têm dificuldade em matemática, outros têm dificuldade em geografia, história, e assim vai.
E esse aluno, recentemente, nós fazemos muitos jogos e utilizamos muitas plataformas de ensino. Então, nós utilizamos Padlet, utilizamos Kahoot, utilizamos uma série de ferramentas para tornar o ensino cada vez mais contextualizado, cada vez mais dinâmico. E esse aluno foi campeão de um dos jogos, disputando, inclusive, com alunos que estão no programa bilíngue há muito mais tempo, e era um jogo sobre frações matemáticas. Então, ele foi campeão e eu não precisei falar português em nenhum momento. Então, isso, ele reflete muito o que a gente faz, né? Ele reflete muito o que é uma educação bilíngue. Mas, novamente, é acreditar, é entender o que é o programa bilíngue, é contar com uma equipe muito coesa, uma equipe que é apaixonada pelo que faz. Hoje nós temos professores incríveis, assim como antes tivemos professores maravilhosos que passaram pelo programa, e Ana Luísa, Carol, Fábio, professora Giovana, grandes professores que fizeram parte, Juliana, que esteve no começo, Matheus, então, enfim, pessoal, eu poderia ficar aqui um tempão agradecendo, mas agora eu vou passar um pouquinho para vocês de alguns vídeos, tá? Então, vou começar, inclusive, a compartilhar a minha tela, eu vou abrir aqui um videozinho, vou passar trechos, tá? Contextualizando, eu passarei um trecho de uma aula que eu fiz hoje com os meus alunos, estamos aprendendo sobre, né, animais carnívoros, herbívoros. Então, eu vou passar um pouquinho desse trecho, que é bem interessante. Deixa eu abrir o vídeo. E se vocês tiverem perguntas, podem mandar no chat, que nós responderemos, tá bom? Muito obrigado a todas as palavras. Enquanto eu abro o vídeo, muito obrigado a todas as palavras de carinho no chat. Estou dando uma lida. Melina, nossa coordenadora pedagógica do Colégio Pólogos, responsável por todas as turmas, tem feito um trabalho incrível, está nos prestigiando. Andréia, responsável pela comunicação, professora de português, professora fantástica. Aos meus amigos, aos pais, Aline, Morila, você é fantástica, Matheus é fantástico, Inaê Lucato. E vamos lá, enquanto eu abro o vídeo. Bom, vou começar a compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Vou abrir a tela. Para que vocês vejam, vou colocar o som. Então, vamos ao vídeo. Então, a aula gravada hoje, 4 de junho. Ele estava com barba, tá? Hello, Bru. Ma. Hello, Ma. How are you today, Hello. Ma? Sorry, I couldn't listen to you. I'm happy. Ma, and how is the weather today? Is it sunny, cloudy? No, it's cloudy. Cloudy? Cloudy. Hello, Fê. Hello, How are you? I'm hungry. You're happy. always hungry. I'm always hungry as well. I want to eat. Não, é que faz... And Fê, wait, how is the weather today, Fê? How do you say nublado? Guys, how does it say nublado? Cloudy. 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 Well done, so it's cloudy. Hello, Ale. Hello, teacher. How are you today? Então, pessoal, só um pouquinho, um trecho do vídeo. Inclusive, foi importante para que vocês vissem uma das técnicas de correção que nós fazemos. Tá? Eu perguntei aos outros alunos, certo? Como se diz alguma coisa. Agora, momentos fofos de outras turmas. É emocionante. Ainda para mim é emocionante ver esses vídeos. É um grande... Enfim, costumo dizer que lava um pouco, né, a nossa alma, nos traz tanta esperança. Estou abrindo um outro vídeo. Na verdade, é uma imagem agora. Bom, enquanto isso, temos um outro vídeo. Esse vídeo é da professora Jaque, que é teacher do B2. Chaco! My baby boy! Vini! Neves! My baby shark. Ok, Vi?
Are you ready, Vini? Yes? Yes or not? Yes. Okay, let's go. Okay. Check. Mom! Jesus Christ, that one was fast. Very fast, muito rápido, very nice. Mom, very good, Vini. Very good. Good job. Amazing job. Now here we go. Dando um contexto aqui, é uma das ferramentas que a gente usa, que é o Padlet. Aqui a professora Jaque pediu para que os alunos compartilhassem um pouco fotos dos seus familiares. Can you see your family, guys? Look. So beautiful. E aqui esse vídeo, ele é muito interessante, ele é um vídeo que quando eu assisti, eu fiquei muito emocionado, que é a nossa aluna do Bilingual One, do B1, que é a professora Marília, que é a Thaís, ela estava reproduzindo uma aula que ela havia assistido. Então é isso que a gente fala sobre entregar uma experiência. Então antes de entregar, de ensinar, nós inspiramos como professores. Então eu sempre passo isso à minha equipe, eu sempre falo sobre isso. Que o primeiro papel de um professor, do educador, não é ensinar, é inspirar. Então esse vídeo ele reflete muito o que a gente acredita. É estendido e excepcional e bebendo bastante água. Também trage para poder cuidar das nossas crianças, se alimentando bem, para aumentar a nossa resistência. Você quer ir no final ou Super Snoopy? Super Snoopy! É mais seco, mais até do que o sol e da temperatura mais alta. Vai dar uma seca. Você procura a máscara. Exato. Valeu, Eli. Até amanhã. Tem um lado bom aí nessa questão toda, né? Dessa situação difícil que a gente está vivendo, que de fato são as pessoas cada vez mais unidas para dar uma força para quem precisa mais. Isso é sempre importante a gente falar e é sempre bom trazer notícia boa, né? O Guilherme Pimentel está com a gente, vai falar sobre dois projetos que já eram muito importantes antes da quarentena e que agora são essenciais para quem realmente está... Guilherme. Então, pessoal, esses foram os videozinhos que eu gostaria de passar para vocês, para contextualizar um pouco disso tudo. E, bom, enfim, eu fico emocionado, acredito que os pais também, que os professores ficam, mas novamente é isso, é o quanto a gente consegue trazer uma experiência, né? Não é simplesmente um ensino de inglês, é uma experiência utilizando o inglês como uma ferramenta. Bom, vou passar agora para os professores, eles vão falar um pouquinho, eles vão se apresentar, começando pela professora Marília, que é professora do Bilingual One. Muito obrigado. Hello, eu sou a professora Marília, Bilingual One, dessa última fofura que a gente assistiu, o que me deixa muito orgulhosa. E é isso, a gente vem tentando manter as aulas no mesmo nível de intensidade do que era presencial, trazendo novos produtos do tecnológico, né? Então, como o Pedro falou, nós usamos recursos tecnológicos para mantê-los sempre interessados e, ao mesmo tempo, como a minha turma é uma turma bem pequenininha, usando também benefícios do brincar. Então, eu tenho muitos toys aqui, muitos brinquedos, muita contação de história, sempre dentro dos temas promovidos pelo Systemic. Então, atualmente, nós estamos falando de foods, então, de onde são as comidas, de onde vem pizza, rice and beans, croissant, sempre trazendo isso para o movimento brasileiro e trazendo agora que a gente está em casa, trazendo para a nossa casa. Então, utilizando instrumentos que eu tenho na minha casa e que eu mostro para eles e que eles também têm. E assim a gente se adaptou a esse novo contexto e estamos conseguindo manter a atenção deles e o rendimento. É isso. Então agora, professora Jaque, do Bilingual. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Jaqueline, mais conhecida pelos meus pequenos, né? Como eu gosto de chamar eles como Teacher Jaque.
Eu sou professora do Bilingual 2. Aliás, um beijo para todos os meus pequenos, não sei se eles estão assistindo. Alice, Aninha, Diogo, Manu, Fran, Gabi, Heitor, Isa, Lelê, Luan, Nath, Vini Cassiano, Vini Neves, um beijo para todos vocês que devem estar assistindo, né? Eu queria só pontuar que o projeto bilíngue, né, do Pollux, é um projeto que a gente acredita muito. E, nossa, como é que é maravilhoso, né, você trabalhar com um projeto que a gente acredita tanto. Então, eu fui muito contemplada pela fala de todo mundo, do Pedro, do Rony, do Célio, da Cris, e agradecer a vocês todos por estar fazendo parte desse projeto maravilhoso, né? Eu penso sempre, quando eu penso em quarentena, eu penso sempre em um texto maravilhoso que eu li na faculdade, que chama Crise na Educação, da Hannah Arendt, que ela fala que o momento de crise, que é esse que a gente está vivendo, é um momento para a gente, na verdade, uma oportunidade também, de certa forma, para a gente repensar, para a gente aprender coisas novas, enfim. E aí sempre me vem esse texto na cabeça, né? E é isso, pessoal, é um projeto que eu gosto muito de fazer parte, é maravilhoso, os pais são muito parceiros, amo de paixão, ó, meus pequenos, e é isso. Teacher Rafa, agora é contigo. Olá pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou o Teacher Rafa, eu dou aula para o Bilingual 3, Bilingual 4, Bilingual 5 e Bilingual 7. Eu estou no Colégio Pollux desde o ano passado. Me faltam palavras para descrever o programa bilíngue. Eu sempre tento falar isso para o Pedro e para todo mundo que conversa comigo sobre com que eu trabalho. Mudou a minha vida. Eu sou extremamente apaixonado pelas... Eu fico até emocionado, gente. Eu sou extremamente apaixonado pelas crianças, sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Tento sempre buscar o melhor, tento sempre buscar me conectar ao máximo com eles, trazer o máximo do mundo deles também para a aula, porque eu acho super importante trazer referências das coisas deles para a aula, para eles também se sentirem acolhidos, se sentirem que estamos falando a mesma língua, né? E o inglês sendo essa língua. Eu até queria também dar um exemplo muito grande. Eu estou dando aula para o bilíngue desde o Bilingual 3 no meio do ano passado. Eu estou acompanhando essa turma é incrível ver o crescimento deles nesse 1 ano que vai fazer agora que eu estou dando aula para eles, né, que eles eram no Bilingual 3, agora são no Bilingual 4. É incrível. Eu também queria dar um outro exemplo de uma outra aluna que começou esse ano, a turma dela é muito avançada, falavam muito inglês o tempo inteiro, ela entrou um pouco acuadinha, um pouquinho, sabe, não sabendo, com dificuldade, a gente vai tentando tratar todas as dificuldades, vai abraçando, vai trazendo ela para o nosso mundo, vai criando esse ambiente de conforto que é a aula bilíngue. E aqui, durante a quarentena, nós estávamos falando sobre biomas, sobre temperatura, vegetação, em inglês, e eu fiz perguntas complexas para todas e ela respondeu sem nenhuma dificuldade, com inglês muito bom, e 6 meses. Foi uma evolução incrível. Eu até falei para meus pais, eu falei, dei uma aula menina hoje falando inglês incrível. Eu acho que é isso que mantém essa energia, e mesmo com todas as dificuldades aí do mundo acontecendo, a pandemia, a gente continua com muita força e com muita garra para dar o nosso melhor para todos os nossos alunos, que são incríveis. Eu não tenho palavras. Amo todos vocês, todos que estão assistindo, e todos que não estão, sintam-se abraçados. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Olá, pessoal. Só complementando aqui, eu vi que apareceu uma pergunta no chat perguntando se as aulas das outras matérias seriam dadas pelos professores das próprias disciplinas, né? Como é que isso funciona? Na realidade, não, né? Os professores, tanto os professores regentes como os professores especialistas, eles trabalham com as suas aulas em português, e a aula do programa de educação bilíngue, quando elas são dadas em inglês, elas são dadas pelos professores de inglês, esses que vocês conheceram aqui agora. Então, na realidade, o que a gente faz? A gente leva um conhecimento prévio que o aluno tem sobre esse assunto para a aula em inglês, para que, através desse conhecimento, a gente consiga trabalhar esse mesmo conteúdo em outra língua. Então, os professores de inglês,
eles não são esses responsáveis por iniciar conteúdos novos, que fica sob responsabilidade dos professores regentes ou dos professores especialistas. Há um complemento, há uma aplicação de conceitos, uma aplicação desses conteúdos na prática, que os professores de inglês complementam e ajudam nesse trabalho, né? E também a pergunta é se isso vai chegar ao ensino médio. Originalmente, o programa do sistema é que ele foi pensado até o 9º ano, Fundamental 2, mas hoje nós já temos algumas escolas que avançaram para o ensino médio. Então, sim, existe essa possibilidade, e aí no ensino médio a gente trabalha com a base de projetos, né, que é o que a gente chama do PBL, que é o Project Based Learning, que desenvolve a pesquisa científica nesse aluno, mas aí é um assunto que depois eu vou com calma conversar com a Cris e com o Pedro, para a gente ver essa continuidade. A Cris, como é sempre muito visionária, pensa ali na frente, tenho certeza que ela deve se interessar. Bom, eu só queria terminar minha fala, antes de agradecer, falar da importância desse movimento do colégio no que diz respeito a esses novos espaços, né? Isso quando a gente estava pensando ainda no momento das aulas presenciais e que voltam, né, se Deus quiser, em breve. Ou mesmo que a gente pense isso para o próximo ano. Esses espaços múltiplos que a escola oferece é a grande oportunidade da gente vivenciar a língua em diferentes espaços e não pensar que o inglês está preso apenas à sala de aula. Então, esse aluno ele pode ter este momento em inglês na sala dele, no laboratório, nos espaços que a escola oferece, no Unique, nesse novo espaço Maker. Então, essas possibilidades que a escola oferece, elas são de extrema importância para a vivência da língua propriamente. Para este momento digital, o grande sucesso, ou um dos motivos do grande sucesso do Pollux, foi a agilidade com que a direção e a coordenação e os professores tomaram as decisões e agiram rapidamente para que as aulas passassem a ser online. Então, as aulas começaram com um tempo de aula, né, com 30 minutos, e agora ela está sendo aumentada, porque o aluno precisa dessa adaptação, de começar com um tempo menor de tela e depois vai aumentando. Então, foi muito bem pensado. Nas nossas escolas próprias, que nós temos também no Systemic, foi da mesma forma que nós fizemos, começamos com 30 minutos e gradativamente essas aulas foram aumentadas, e eu sei que já estão nos planos da escola já aumentar para 45 minutos, depois chegar a 1 hora. Então, essa adaptação é necessária, mas foi fundamental a escola ter agido rapidamente diante desse novo cenário. Os professores todos abraçaram a causa e arregaçaram as mangas e fizeram isso acontecer para valer. As aulas estão de extrema qualidade, a gente tem acompanhado, o Célio tem reportado isso bastante. A gente tem muito orgulho de ter um colégio que faz esse trabalho com tanta verdade, tanta agilidade. E também é um momento que os pais conseguem acompanhar de casa o rendimento dos filhos, né? E o que é esperado dos pais nesse momento? Na realidade, a gente não espera que eles falem ou não falem inglês, mas é que eles presenciem esses momentos sem cobrança, sem ficar perguntando o que o filho sabe, o que aprendeu hoje, como é que é tal coisa. Porque se a gente fala de um processo natural de aquisição de língua, a gente entende que para essa criança ou para esse adolescente, não é natural falar inglês em casa com os pais. Então, muitas vezes isso não aparece. Então, o que a gente pede para que vocês tenham sempre muita paciência, incentivem os filhos para a continuidade dos estudos, presenciem agora esses momentos virtuais, que agora vocês estão praticamente dentro da sala de aula, então vocês conseguem ver a produção de cada um deles. Nós também temos vários momentos que acontecem dentro do Pollux no final do ano, que são as feiras onde os alunos podem fazer essas apresentações. Então, são momentos, as Open Classes também, que a escola oferece, então são momentos diversos que são importantes para que vocês presenciem. Então, ajudar o filho em casa puxa, vamos assistir um filme, um desenho em inglês, uma música, sem uma cobrança muito grande, mas participando
ativamente desse processo, acompanhando, né? A gente não espera que os pais falem inglês ou que não, mas eu acho que só do incentivo que os pais podem dar é importante. Esse incentivo é o que é esperado nesse momento dos pais. Ainda mais nesse momento que a gente está passando de distanciamento, né? Há essa saudade grande que eles sentem da escola, dos professores, dos colegas, e é em casa, é na família que eles buscam esse refúgio, né? Então, essa presença online, virtual, digital dos professores da coordenação ajuda nesse momento, mas a presença da família é fundamental. Então, assim, eu queria agradecer os pais por esse apoio, agradecer os professores, a coordenação e, acima de tudo, a Cris, por acreditar tanto no projeto e fazer acontecer de verdade dentro dos mais rigorosos critérios de qualidade, mais altos critérios de qualidade que a escola sempre busca. Obrigado a toda a equipe, obrigado, Pedro, obrigado a todos que ficaram presentes até essa hora. Eu só vou chamar a Cris rapidamente para ela fazer o encerramento. Cris, obrigado, boa noite. Só, Rony, antes da Cris fazer o encerramento, eu vou dar uma palavrinha também, só complementando a sua fala. Quando a gente fala sobre aquisição, né, sobre a aquisição da língua, sobre a aquisição dentro de um sistema bilíngue, né, dentro do bilinguismo, a gente fala em imersão, nós falamos também em ambiente, em contexto. Não é comum, por exemplo, um aluno ou você perguntar para alguém qual a tradução de tal palavra e a pessoa pedir um contexto. Porque o contexto é fundamental. Então, até mesmo para nós, que somos fluentes no idioma, somos proficientes, somos professores, às vezes assistir um filme, ouvir uma música que seja, enfim, por exemplo, uma música do artista Eminem, que é um tanto complexa. Então, até mesmo para a gente, às vezes é um desafio, como se fosse em português. Se a gente ouvir uma música no português de Portugal, talvez tenhamos dificuldade também. Então, entender o contexto, entender o ambiente, o aluno precisa se sentir, a pessoa precisa se sentir confortável no ambiente que ela está, para que ela possa falar, para que ela possa produzir. Então, quando a gente fala em não pressioná-los, é exatamente isso. É ser uma referência no sentido de, você pode falar comigo, eu não vou te julgar. Porque quando a gente está aprendendo português, passamos por essa etapa. Então, imagine, estamos ali no começo do nosso processo de aquisição da nossa língua materna e alguém está nos cobrando para que a gente fale corretamente ou fale mais palavras até do que esperado. Então é isso, é se sentir confortável, tá bom? Então, novamente, agradecer a todos pela presença. Foi muito bacana esse papo com vocês, com os pais, com amigos queridos que entraram. E não podíamos finalizar sem agradecer não somente a equipe do Bilingue, que é maravilhosa, ao Systemic, ao Océlio, ao Rony, que fazem um trabalho incrível conosco, mas agradecer também a todo mundo do Colégio Pollux, desde o Regis, o Carlos, que são da portaria, até as meninas responsáveis pela limpeza, todos os professores que estão sempre nos apoiando, a coordenadora Melina, que tem um papel fundamental em tudo isso, a Cristina Ramos, que é a gestora pedagógica do colégio, sócia da Cristiane, perdão, e mantenedora, que acredita no nosso trabalho e sempre nos dá muita segurança para que a gente realize o nosso trabalho da melhor maneira possível. Agradecer ao pessoal da secretaria, a Rosângela, a Márcia do financeiro, enfim, gente, a todo mundo, que nós só conseguimos entregar essa qualidade porque nós temos toda uma equipe, nós temos pessoas muito importantes por trás, pessoas que estão ali no dia a dia conosco, mesmo à distância, inclusive as nossas professoras assistentes, né, as nossas assistentes do regular, como a Najara e a Verônica, que tem nos ajudado demais também. Então, a todo mundo, agradecer também aos professores que passaram pela equipe, vocês foram muito importantes para o sucesso, né, pelo nosso sucesso, e continuaremos, seguiremos, tá bom? Então, agora eu passo para a Cristiane fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Vai lá, Cris. Bom, acho que o Pedro já fez os agradecimentos aí necessários. Tirando esses agradecimentos, eu gostaria de agradecer as diretoras do Systemic, a Teca, todo mundo, que são sensacionais. Já estive lá em Fortaleza, naquele lugar gostoso, várias vezes
com elas, e sem essa equipe maravilhosa também por trás, nada disso seria possível. Mais uma vez, obrigada por acreditarem no sonho, e eu gostaria de falar para vocês, deixem sugestões, quais temas também vocês gostariam que nós abordássemos para a próxima live. Os alunos que já se interessam aí em fazer a sua participação, podem mandar já para o Teacher Pedro, e agradecer imensamente por esse nosso primeiro momento aí, em meio a essa pandemia, em meio a tanta coisa ruim, que a gente consiga aí viver os melhores momentos possíveis dentro das nossas possibilidades, tá bom? Fiquem bem, fiquem aí todos em casa, e eu estou aqui no colégio para quem precisar de qualquer coisa, é só me procurar, tá bom? Beijo grande a todos, obrigada aí pela presença dos alunos, e até a próxima.